Senhoras e senhores, bom dia. Neste momento, damos continuidade ao Seminário Internacional Gênero e Direito, Desafios para a Despatriarcalização do Sistema de Justiça na América Latina. Neste momento, convidamos para coordenar o terceiro painel deste evento, que tem como tema o feminismo jurídico e os desafios no Brasil e na América Latina, o excelentíssimo senhor desembargador federal Roger Halpe, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Como palestrantes deste painel, convidamos a doutora Isabel Cristina Jaramillo Sierra, professora catedrática da Faculdade de Direito da Universidade dos Andes, Bogotá, e consultora do Governo Nacional da Colômbia em questões de direitos sexuais e reprodutivos e equidade de gênero, e a doutora Salete Maria Silva, advogada feminista e docente do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia. Convidamos também a desembargadora Lenice Bauerstein, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e a doutora Carmen Campos, professora do Estado do Rio Grande do Sul. Perdão, a desembargadora Lenice Bauerstein, do Tribunal de Justiça do Paraná. Bom, muito bom dia a todas presentes, a todos presentes. Eu inicio, em primeiro lugar, saudando, em meu nome, em nome das colegas aqui de mesa, a organização do evento, na pessoa da doutora Adriana. Sabemos o quanto não só é importante, marcante, mas também muito trabalhoso a ela e a sua equipe. Nós agradecemos a organização, o convite, o privilégio de podermos estar aqui hoje conversando entre nós, e especialmente a presença de todas vocês. A mesa já foi inicialmente apresentada, eu vou ser bastante rápido, só queria, na introdução, dizer uma coisa. Desde a época da graduação em Direito, eu tive a sorte de, como estudante, trabalhar próximo a muitas entidades da sociedade civil, e uma delas que mais marcou a minha formação exatamente foi uma ONG feminista, a Temis, né? A Carmen aqui do lado também. Desde lá, com estudos, programas, publicações sobre gênero e direito, mas especialmente com o trabalho das promotoras legais populares, muito nós todos aprendemos. Eu devo muito minha formação também a essa trajetória. Então, me sinto muito feliz de estar aqui nesse momento e muito honrado de poder estar entre colegas tão profundas e tão experientes na área do gênero, da equidade, dos direitos humanos, para pensar o desafio que o seminário nos coloca, que é despatriarcalizar, né, o direito, o sistema de justiça. É um desafio que, se a gente olha para trás, muita coisa já foi feita, né, mas há não tanto tempo, 20 anos atrás, eram temas totalmente ausentes, né, do debate jurídico, da prática jurídica. Eram só iniciativas pontuais de algumas pessoas com muita disposição, com muita coragem, mas com poucas companheiras e com pouca estrutura. Depois de 20 anos, a gente vê um grande amadurecimento. Isso é algo a ser comemorado. Acho que um seminário como esse concentra, catalisa esse tempo todo. Ao mesmo tempo, não preciso me alongar, nós sabemos que o Brasil e o mundo vivem dias muito difíceis em relação ao futuro, aos direitos humanos, às questões de gênero, de sexualidade e assim por diante. Então, é mais que oportuno, não só como um fruto desses anos, mas também como um ponto de partida muito específico e muito desafiador que nós temos hoje. Para tanto, nós vamos ter o prazer de ouvir duas colegas, duas professoras, que depois vão ter o debate enriquecido por outras duas aqui também. Eu vou apresentar muito rapidamente, né, iniciando pela professora Isabel Cristina Jaramillo Sierra. A professora Isabel, ela é doutora em Direito pela Faculdade de Direito de Harvard, nos Estados Unidos, onde também fez seu mestrado. É professora na Colômbia, na Universidade de Los Andes. Nós todos sabemos o quanto o direito tem avançado na Colômbia,
tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista jurisprudencial. Para nós no Brasil, professora Isabel, é uma oportunidade muito rica tê-la conosco. Agradeço em nome da organização. A professora Isabel falará. Fiz esse brevíssimo comentário, brevíssima apresentação. A professora Isabel é autora de muitos livros e estudos, não só na Colômbia, mas em muitos países do mundo. Depois eu vou apresentar a professora Salete, que também vai dispor da palavra por um pouco mais de tempo, e o debate enriquecido, tanto pela professora Carmen, quanto pela doutora Lenice, que está aqui conosco. Muito obrigado a todas, e eu passo, então, imediatamente a palavra à professora Isabel Cristina Jaramillo Sierra. Muito obrigado, professora. Bueno, buenos días y muchas gracias. Desafortunadamente, mi portuñol no es lo suficientemente bueno, entonces va a ser español. Gracias a los organizadores de este evento por tenerme aquí, por la paciencia. Tengo preparado algo que escribí para leer, para poder hacerlo despacio, pausado y se entendiera mejor. Quisiera empezar por aclarar. Yo enseño y trabajo en teoría jurídica, derecho constitucional y derecho de familia. Y yo creo que esa mirada es una mirada un poco distinta al problema de la violencia contra las mujeres que las miradas que surgen en otros campos del derecho. Entonces espero que la presentación que voy a hacer ahora la podamos leer en contraste o comparación o en conversación con lo que se ha venido diciendo y lo que se dirá después. Entonces, quisiera resaltar que ¿cuál uso? ¿Este o este? ¿Las dos? El título del panel sobre la… ¿sí, no? Muy bien. El título del panel sobre los tipos de feminismo jurídico, creo que pues para mí es muy importante, ha sido muy importante en mi trabajo entender cómo las feministas no necesariamente estamos siempre de acuerdo en todos los temas y más bien tenemos desacuerdos que tenemos que aprender a rastrear, mapear, poner como parte valiosa de nuestra experiencia y no como eventos personales, ¿no? Como rencillas o envidia o es que ella no me quiere o es que me odia o que es la forma en la que en algunas ocasiones representan el feminismo y su riqueza terceras personas. Y entonces en esta ponencia voy a tratar de unir tres trabajos que vengo haciendo y que se van a ser publicados en el próximo año. Uno es sobre qué es lo que ganamos las mujeres y qué perdemos cuando entendemos la violencia de género como una violencia estructural y vinculada específicamente con la discriminación. La segunda línea de argumento tiene que ver con los tipos de feminismo latinoamericano y cómo dentro de la experiencia latinoamericana que tenemos trabajando con el derecho, habría otras estrategias, otras narrativas para enfrentar la violencia contra las mujeres que no necesariamente acoge la tesis de la violencia como fenómeno estructural y como la expresión principal de la discriminación de género. Y finalmente voy a referirme un poco a este tema que el magistrado mencionaba, que es el tema de qué hacer en contextos en los que políticamente el feminismo no parece tener muchas oportunidades para avanzar en sus agendas. Yo creo que yo no conozco suficiente el caso brasilero como me gustaría,
pero lo que conozco por ahora me sugiere que en Brasil el feminismo ha estado trabajando en los últimos años desde una perspectiva de estar de la mano del poder. Es decir, es un feminismo que desde la creación de la Constitución, entre el 85 y el 88, tuvo mucho éxito en transformar las instituciones y ha logrado muchas cosas para las mujeres. Pero lo que veo, y ya desde hace un año cuando estuve aquí hablando sobre feminismo constitucional, es que la situación de Brasil va a empezar a ser más parecida a la de Chile, a la de Argentina o incluso a la de Colombia, donde el feminismo ha tenido que trabajar por fuera del poder. Entonces esas son las tres líneas que quiero unir un poco y espero que entonces estas reflexiones sean útiles para todos y todas. Creo que lo que me quedaría más pendiente, y no lo voy a alcanzar a abordar ahora, es dentro de esto, ¿cuál es el papel específico de los jueces? Y sé que muchas aquí son jueces, y aquí habría una pregunta porque los jueces al mismo tiempo hacen parte del poder o del gobierno, pero son independientes. Y entonces creo que ahí hay una pregunta específica y muy interesante sobre qué pueden hacer los jueces en contextos en los que las oportunidades políticas en otras ramas del gobierno se han cerrado. Entonces, para empezar con el primer punto sobre entender la violencia como estructural o como vinculada específicamente con la discriminación. Yo creo que aquí la reflexión que puede ser más interesante, yo estoy de acuerdo con esa manera de entender la violencia de género, como algo que es estructural, como algo que está vinculado a la discriminación. Pero la reflexión que para mí ha sido importante es que en esa mirada sobre la violencia como estructural, creo que en general, y no quisiera ser demasiado estricta con mis afirmaciones, más bien ustedes las escucharán y pueden reaccionar a ellas. En mi interpretación, el feminismo latinoamericano, cuando ha adoptado la idea de la violencia como estructural y como vinculada a la discriminación, ha tendido a unir esa idea, que es una idea que viene del feminismo radical o de la dominación, a la idea más liberal de que el daño que causa la violencia es individual y que debe ser reparado individualmente y castigado. Es decir, que la forma principal de resolverlo, o una de las formas más importantes de resolverlo, es encontrar a los responsables, hacer que esos responsables sean castigados y asuman, digamos, la carga de sus actos, y por otro lado, que las víctimas sean compensadas o reparadas. Cuando hablamos de la violencia como estructural, no necesariamente siempre, en todas las teorías, hemos dado el siguiente paso, que es decir, la causa es estructural, pero la manifestación se da en la vida de personas individuales. Ese paso no siempre se da, solamente a veces se da. En el caso del feminismo, creo que esa unión de esas dos ideas ha sido muy importante. Ha sido muy importante tanto para diseñar las políticas, como para diseñar las estrategias de trabajo, como para hacer las reformas legislativas que se han venido haciendo. Yo creo que ese trabajo es muy importante y no tengo en realidad una mirada negativa hacia ese trabajo, pero sí creo que después de 20 años de trabajar en esa línea, hay algunas preguntas que tenemos que empezar a hacernos. Yo creo que una de esas preguntas es ¿cuándo vamos a considerar que la violencia se ha reducido? ¿Cómo? Es decir, este proyecto sobre atacar y erradicar la violencia es un proyecto cuyos resultados podemos medir de alguna manera,
o dado que es estructural y nuestro convencimiento es que casi que cualquier cosa que nos ocurre en relación con el patriarcado lo podemos llamar violencia, entonces mientras subsista el patriarcado, subsistirá la violencia. Y en ese sentido, no importa cuántos esfuerzos hacemos, vamos a tener siempre la misma violencia o más violencia. Esa es como la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Y puede ser que la respuesta sea, pues el mundo es violento y no vamos a medirlo, digamos, no, vamos a seguir trabajando para que sea mejor. Y yo estoy de acuerdo y estaría dispuesta a hacer eso. Pero creo que entonces tendríamos que ser cuidadosos con las promesas que les hacemos a las víctimas individuales y las posibilidades que el sistema les puede ofrecer como víctimas individuales. Porque si sabemos que el sistema no puede ser arreglado, si creemos que no podemos medir cuánto se va a mejorar, que no importa cuánto trabajemos, la violencia siempre va a estar ahí, entonces también deberían tener eso claro las víctimas. Porque mi impresión es que algunas activistas tienen esto claro, algunos gobernantes tienen esto claro, pero las víctimas muchas veces, la mayoría de las veces, no lo tienen claro. Mi experiencia, yo no soy, ni llevo casos, ni soy juez, ni algunos de ustedes tienen más contacto directo con víctimas, pero mi experiencia con las personas que buscan ayuda en relación con la violencia es que se espera que la situación de alguna forma sea resuelta por el derecho. Y si nosotros pensamos que la violencia tiene que ver con el patriarcado, yo creo que en muchos sentidos sabemos que no la resuelve el derecho. El derecho puede aliviar, puede mejorar, puede proteger, puede hacer una cantidad de cosas, pero no resolver, ¿sí? Cuando definimos la violencia como estructural, es mi punto, sabemos que no la podemos resolver, porque precisamente la definimos así para poner un horizonte tan difícil a nuestro trabajo, que nuestro trabajo no termine nunca. Y yo creo que eso está bien, ponernos metas difíciles. Pero de nuevo, creo que la limitación que eso tiene es la frustración que puede generar con las personas individualmente consideradas que están operando dentro de otras presunciones y teniendo otras esperanzas y otras ilusiones en relación con el trabajo que personalmente hacen cuando se involucran con la justicia, porque para la víctima es también mucho trabajo emocional, intelectual, económico, buscar el derecho para que algo pase en su vida, ¿no? Entonces, esta reflexión sobre la violencia estructural y el costo que puede tener para las víctimas, en un argumento que quisiera elaborar en mi trabajo a partir de la idea del resentimiento y cómo al mezclar la idea de lo estructural con la idea liberal del castigo podemos estar produciendo más resentimiento que emancipación, para ponerlo así. Pero no voy a hablar mucho más de eso ahora, más bien quisiera, si hay preguntas para abordarlo o seguirlo discutiendo, pues que lo hagamos en el momento de las preguntas y las respuestas. Porque yo lo que creo que puede ser más interesante es reflexionar qué opciones tenemos entonces para entender la violencia, que no sean solamente la de la violencia como un fenómeno estructural vinculado siempre con el patriarcado. Y aquí es donde pienso que las tradiciones latinoamericanas en relación con cómo abordar el derecho y cómo usar el derecho para mejorar la vida de las mujeres pueden aportarnos estrategias que yo creo que pueden ser complementarias. No es que creo que tengamos que desestabilizar la narración principal, pero sí creo que puede ser importante voltear la mirada hacia otras maneras de entender la violencia que tal vez nos permitan realizar otros trabajos con las mujeres, con los hombres, en relación con la violencia de género. Y aquí voy a tomar entonces la experiencia, un feminismo que he llamado el feminismo solidarista.
y que creo que es en Latinoamérica una aproximación al derecho que han tenido muchas organizaciones de mujeres y que se basa en la idea, primero, que las feministas debemos, primero y antes que todo, trabajar con las mujeres que sufren más entre todas las mujeres. Es decir, que nuestras alianzas y nuestra primera solidaridad debe ser con las mujeres que están peor situadas en la sociedad. Esa idea de estar con las mujeres que están peor situadas las podemos ver como relacionada con los antecedentes de izquierda dentro del feminismo latinoamericano, pero algunos han dicho también pueden ser influencias cristianas, católicas, que nos han llevado a entender de esta manera la victimización o el trabajo de movilización feminista. Pero más que la orientación que tiene el feminismo solidarista hacia las mujeres que están peor situadas en la sociedad, yo creo que lo interesante del feminismo solidarista en su aproximación al derecho es la idea de que el derecho no puede realmente resolver la opresión que padecen estas mujeres, o que padecemos ninguna de nosotros, pero estas son las mujeres con las que ellas están trabajando. Pero el derecho sí puede aliviar ese sufrimiento, transformar, mejorar las condiciones de este grupo que se ha elegido. En los 80s, este grupo, que no es un grupo tampoco determinado o autoidentificado como feminismo solidarista, es más bien mi propia interpretación de su trabajo. Este grupo trabajó, por ejemplo, en varios países de América y en Colombia en particular con las empleadas del servicio doméstico. En ese momento las feministas identificaron a ese grupo como un grupo de mujeres que eran las que peor estaban o las que estaban en la situación más desaventajada de todas, e identificaron el derecho laboral como el derecho en donde iban a encontrar una forma de remediar, de mejorar, de aliviar la situación de estas mujeres. No iban a transformar radicalmente la situación de estas mujeres, porque el servicio doméstico era la comprensión de quienes estaban haciendo este trabajo. El servicio doméstico iba a seguir existiendo, con todas las explotaciones que él implica. Digamos, el sistema es capitalista, pero tiene además es racializado, digamos, tiene muchas dimensiones de opresión. Eso no lo iban a transformar. Lo que iban a transformar al menos era que estas mujeres recibieran pago justo, trabajaran dentro de los horarios debidos, etc. Y para eso hicieron 3 tipos de cosas. Una, alfabetización con los patrones y las patronas, en particular con las patronas. Enseñarle a las mujeres burguesas de clase media que las mujeres que trabajaban en sus hogares tenían derechos. Y señalarles, digamos, más allá de decirles que tienen derechos y que esto es importante, señalarles, usted, patrona, puede ser sometida a unas multas y a unos riesgos legales si no cumple con estos derechos. Entonces, digamos, no era necesariamente que la patrona se entendiera como aliada de la empleada. Eso ya sería un ideal demasiado alto, si uno está en el punto de vista del feminismo solidario. Para estas feministas, lo importante al menos era que la patrona pagara. No importaba por qué iba a pagar, pero que pagara en la fecha que debía pagar. Entonces, alfabetizar a las patronas sobre los derechos legales de las empleadas. Lo segundo que hicieron fue darles asistencia legal a las empleadas para que si querían llevar sus casos a los tribunales y reclamar el dinero que se les debía, pudieran hacerlo. Y lo tercero, colaborarles y apoyarles en la formación de sindicatos. Esos sindicatos son sindicatos que existen todavía hasta el día de hoy, tienen 30 años de existencia y son, digamos, espacios que les han servido a las empleadas domésticas en muchos países en América Latina para crecer en sus capacidades y en su potencial político. Entonces, esta es una estrategia, uno podría decir, es una estrategia mínima, ¿no? Estaba, si acaso, pidiendo a lo que ya tenían derecho. No estaban, pero yo creo que es importante esta idea del feminismo solidarista, y en un trabajo que está próximo a publicar, pues presento como varias maneras en las que estas feministas han trabajado. Yo creo que aquí lo importante es que estas son feministas que han aceptado el reto
de priorizar, fijarse objetivos y trabajar en contextos muy adversos, sabiendo que no van a poder transformar todo, ¿qué sí pueden hacer para mejorar la vida de las mujeres que ellas piensan en cada momento? Es una decisión política. ¿Cuáles son esas mujeres que pueden estar peor? Yo diría que otra alternativa, otra estrategia en este sentido es la de lo que hemos llamado el feminismo distributivo, que propone entender el derecho como haciendo parte de conflictos entre grupos que están enfrentados alrededor de algún recurso escaso. El feminismo distributivo, digamos, no ha trabajado de manera significativa el tema de la violencia de género, pues por muchas razones, pero creo que sería un feminismo que invitaría a estudiar la violencia de género en su expresión más fáctica, para tratar de priorizar, medir e identificar normas más concretas cuyo cambio incremental pueda llevar a resolver algunos de los problemas que tenemos pendientes. Es decir, en lugar de la estrategia que hemos desarrollado hasta ahora, que es una estrategia maximalista, porque estoy de acuerdo, es lo que las mujeres nos merecemos, es lo que tendemos que aspirar, pero en lugar de hacer de esa aspiración máxima, una aspiración más pequeña. ¿Cuáles son las mujeres? ¿Cuáles mujeres podemos identificar como mujeres especialmente afectadas o cuya situación podría ser más fácil o más rápido transformar? En el caso, por ejemplo, colombiano, sabemos que las principales víctimas de violencia sexual son las mujeres jóvenes. Las mujeres de menos de 19 años son las principales víctimas de la violencia. Pero la mayoría de nuestras estrategias no tienen en cuenta para nada ni la edad, ni la localización geográfica, nada. Son para la mujer abstracta. Entonces, estas mujeres jóvenes no están, y tenemos datos para muchos años, no están recibiendo herramientas o no estamos logrando llegar a cambiar su situación en particular de manera específica. Porque en nuestra mirada máxima, todas las mujeres estamos oprimidas y estamos oprimidas de la misma manera, no hemos logrado entender cuál es el mecanismo por el que esa opresión funciona para casos diferenciados. Por ejemplo, el caso de las mujeres jóvenes. ¿Qué es lo que hace que las mujeres jóvenes sean, en un caso como el colombiano, sean más vulnerables a la violencia? ¿Será todavía sistemas familistas que protegen mucho a los hombres, de la familia, antes que proteger a las mujeres de la familia? ¿O será que las mujeres más jóvenes están expuestas a espacios menos familiares, ¿no?, como la escuela, en donde pueden ocurrir más de estos eventos de violencia, o las calles que tienen que atravesar las mujeres para llegar hasta los lugares donde van a educarse? ¿Cuáles son las normas jurídicas que las hacen más vulnerables en esos espacios de la calle o en esos espacios del hogar o en esos espacios? Ese análisis todavía no lo hemos hecho, y yo creo que no lo hemos hecho porque hemos estado pensando en nuestra aspiración más grande y no hemos, digamos, tenido todavía el tiempo o la preocupación de irnos a resolver algunos de los problemas más concretos. Entonces, esta sería una segunda idea. Si la primera idea es la interpretación estructural de la violencia ha sido muy útil, ha sido muy importante, pero puede empezar a generarnos unas limitaciones en nuestra forma de abordar el problema. La segunda afirmación es, dentro de la experiencia latinoamericana, tenemos las herramientas teóricas para empezar a mirar el problema de otra forma y de pronto complementar los esfuerzos que ya venimos haciendo y que han sido tan importantes, pero frente a los cuales seguimos sintiendo frustración, porque parece que no dan nunca los resultados que quisiéramos. El tercer punto, de pronto ya lo adivinan, y voy a ser muy breve porque quiero que tengamos la oportunidad de oír a las demás personas aquí, podamos tener la conversación más amplia. El tercer punto es sobre los feminismos, cómo pensar al feminismo
en situaciones en las que el gobierno no está a favor, no es neutral, sino inclusive puede ser contrario al proyecto feminista. Y yo creo que ahí en la región tendríamos que empezar a pensar, porque ya no es solamente digamos, el feminismo de la gobernanza o el feminismo que está con el gobierno y que logra hacer una cantidad de transformaciones útiles e importantes, o el feminismo de la oposición, que es un feminismo que se despliega en un contexto en el que hay una percepción de que hay un debate equilibrado y todas las fuerzas pueden presentarse, y otro escenario en el que, por ejemplo, el de como lo perciben las feministas colombianas para el año 2002 al 2010, en donde tuvieron que operar a través de otros mecanismos o estar un poco más silenciados o invisibles, pero en todo caso trabajando para lograr la garantía de los derechos de las mujeres. Yo creo que digamos que es útil o importante que si uno está en ese tercer momento, que no es un momento de oposición, sino casi un momento de resistencia, tratar de conservar las cosas que se han logrado y tratar, digamos, de avanzar por el camino de lo que ya se ha logrado. Estas miradas del feminismo solidarista y el feminismo distributivo pueden ser todavía más importantes, porque cuando ya no tiene uno todo el poder de desplegar toda la estrategia, sino que tiene que priorizar, medir, los recursos que tiene son menos, los énfasis, todas las apuestas que se hacen son más peligrosas, entonces van a tener que ser siempre más mesuradas, pues pienso que esta idea de no apuntarle a lo máximo, sino tratar de centrarse en aspectos específicos puede ser útil. De nuevo, eso no quiere decir renunciar a los logros que hemos hecho a nivel internacional, a nivel de la Corte Interamericana o de la Comisión Interamericana, pero sí cómo complementar esa visión, esa narrativa, para que de algunos resultados adicionales, y que son los resultados que esperamos que se puedan lograr, sobre todo, pues, en mi punto de vista, que por lo menos si las que nos preocupan son las mujeres de carne y hueso que están sufriendo estos eventos, pues que esas mujeres puedan ver sus vidas transformadas, ¿no? No solamente que el feminismo gane una batalla, sino que las mujeres concretas también logren algo, que algo cambie en sus vidas. Bueno, con eso termino y muchas gracias, espero que podamos tener un debate muy interesante. Gracias. Muito obrigado, professora Isabel, especialmente fazendo essa articulação entre o momento desafiador que vivemos hoje e essas experiências que ela, assim, denominou do feminismo solidarista, do feminismo distributivista na nossa realidade latino-americana. Para continuar essa reflexão, nós vamos contar aqui, então, com o prazer de ouvir a professora Salete Maria da Silva, também numa leitura muito sumária do currículo. Vou pedir licença à professora. A professora é doutora em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gêneros e feminismos na Universidade Federal da Bahia, onde também é professora, é docente, no bacharelado de estudos de gênero e diversidade. Ela é também advogada, com atuação especial na defesa dos direitos das mulheres e da população LGBT, tendo também feito estudos no exterior na Universidade Nacional Autônoma do México. Professora Salete Maria da Silva, muito obrigado. Por favor, tenha bondade. Bom dia a todas e todos. Me ouvem bem? Me ouvem? Primeiramente, agradecer pela oportunidade, de estar aqui. Eu costumo acolher os convites que me são formulados, driblando bastante a minha agenda como docente, que costuma ser muito preenchida, como a maioria das docentes tem muitas atividades a fazer. Compatibilizar a advocacia feminista com a atividade de docente não é algo muito fácil.
especialmente porque a gente está fazendo isto que é o tema deste painel, feminismo jurídico, né, diariamente. Então, eu costumo acolher os convites sempre com segundas intenções. E a primeira das minhas segundas intenções é aprender, né? Eu venho aqui com o objetivo de aprender e aprendi muito no dia de ontem, né? Ouvi atentamente, tomei nota, tive vários insights, discuti com várias pessoas, dialoguei, etc. Então, a primeira das minhas segundas intenções é aprender. É bem oportunístico o meu propósito, né? A minha vinda. A segunda é compartilhar, né? Quero compartilhar com vocês também, a exemplo da doutora Isabel, algumas experiências que nós desenvolvemos no Brasil e que também dialogam com a América Latina e também a ideia da gente fazer algumas provocações, né? Especialmente provocações do ponto de vista da geopolítica do conhecimento, porque muita gente no Brasil não sabe que o Brasil produz bastante pensamento jurídico feminista, né? Então, para a gente valorizar também essa produção e, com isso, estar estabelecendo diálogos, né, mais produtivos com a produção que se faz na Latinoamérica. E aí eu poderia citar uma lista, um catálogo de grandiosas pesquisadoras, além da própria professora Isabel, nós temos a Alda Fácil. Eu gostaria de fazer uma homenagem nesse momento também à Aide Birgen, né, argentina falecida, que deu uma grande contribuição para o feminismo jurídico latino-americano, né? Pensar aí a professora mexicana Cláudia Domingues, que esteve na tarde de ontem com a gente. Então, nós temos várias companheiras, né? E, nesse momento, a gente se sente muito feliz com a presença de Isabel aqui conosco, porque é alguém que eu tenho lido bastante e cujos textos, cujos trabalhos eu tenho sugerido na disciplina de Gênero e Direito que eu oferto no mestrado e doutorado lá da universidade para alunos e alunas. Curiosamente, esse semestre só tem alunas de Direito. Mas, em semestres anteriores, nós recepcionamos muitas psicólogas, muitas assistentes sociais, em virtude das demandas com relação às equipes multidisciplinares, que não são exclusivas da Lei Maria da Penha, né? Desde a Lei de Execução Penal, nós já temos experiências de equipes multidisciplinares, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, os novos direitos, nascidos dos novos, colocar aspas aqui nos novos, nascidos dos novos sujeitos, demandam um olhar interdisciplinar, mas sem perder o foco nos desafios para o próprio campo do direito, né? Que costumava, até 20 anos atrás, especialmente no Brasil, ler a antropologia jurídica, ler sociologia jurídica, pensar o direito, pensar a crítica feminista a partir de pessoas que estavam analisando o direito desde fora, não é? Então, nós temos críticas desde dentro, que são críticas importantes e que a gente precisa se aproximar delas. Então, assim, o feminismo jurídico e os desafios no Brasil e na América Latina, né? O tema do nosso painel. Eu começaria perguntando, o feminismo jurídico existe? O feminismo jurídico, se existe, em que consiste? Né? Especialmente porque requer um retorno às mesas do dia de ontem, que falaram da interface entre gênero e direito, mas ninguém ontem se reportou ao conceito de feminismo jurídico. Em geral, se fala muito numa teoria feminista do direito ou no pensamento jurídico feminista. Raramente as pessoas se ocupam da categoria do conceito analítico e político feminismo jurídico. Eu, particularmente, insisto na necessidade de falarmos de feminismo jurídico em lugar de falarmos em teoria feminista do direito ou em pensamento jurídico feminista. E a minha insistência decorre de quê? Da necessidade da gente politizar esse debate. O que implica, inclusive, constranger pedagogicamente a ideia de sistema de justiça. Nós estamos falando num seminário de desafios para a despatriarcalização do sistema de justiça. Precisamos, inclusive, definir o que nós estamos chamando por sistema de justiça, porque se nós tomarmos emprestado o que as teorias hegemônicas do direito dizem, nós vamos excluir aí o mundo acadêmico.
porque o sistema de justiça estaria sendo considerado constituído pelas carreiras, né, pelos órgãos, pelos serviços relacionados com o judiciário, com a defensoria, com o próprio sistema de segurança pública nem sempre está abarcado pela ideia de sistema de justiça. Daí porque eu prefiro chamar o feminismo jurídico de um campo, né, um campo de reflexão teórica e prática, onde a gente produz um conhecimento pensando as nossas próprias práticas, né? Então, seria aí pensar... eu insisto em feminismo jurídico, especialmente porque a teoria feminista do direito e o pensamento jurídico feminista não é incorreto utilizar essas expressões, mas, a meu ver, a ênfase excessiva no aspecto teórico não dá conta da amplitude e da complexidade da nossa presença, da presença das feministas no mundo jurídico. E o mundo jurídico abarcando aí, inclusive, o mundo acadêmico, não é? Que ontem foi bastante interpelado nas mesas, né? O que a academia tem para oferecer para o sistema de justiça? É uma outra questão que eu gostaria de apresentar para o debate, né? Então, assim, e por que a academia precisa oferecer? Né? Outra questão. Então, assim, o feminismo jurídico, assim como outras vertentes do próprio feminismo, também necessita de produção teórica para alimentar e orientar a sua prática, né? No entanto, é preciso que a gente possa consolidar mais esses conhecimentos e essa sofisticada e criteriosa reflexão filosófica e conceitual da realidade, mas tudo isso envolve uma prática, ou melhor dizendo, uma praxis, que exige de nós diariamente repensar, antes de pensar a situação daquele homem autor de violência e daquela mulher que está em situação de violência, nós temos que nos perguntar, e eu com isto? Né? Aquilo que a professora Alda Fácil vai dizer de construir-se enquanto um sujeito gendrado. Juízes, profissionais do direito de um modo geral, em regra, costumam se aproximar dessa temática para pensar problemas que são colocados em suas mesas, mas não para se perguntar enquanto sujeitos marcados pelo gênero, pela raça, pela classe e por outros marcadores sociais. Então, o feminismo jurídico, ele traz essa possibilidade de constranger pedagogicamente todas aquelas pessoas que atuam no sistema de justiça e para interpelá-las. O que vocês estão fazendo aqui é feminismo ou é apenas um uso instrumental da categoria gênero, que muitas vezes acaba fortalecendo o próprio patriarcado? Porque existem muitas falas assim, gênero asséptico de feminismo, né? Gênero simplesmente retirado da própria teoria feminista, expurga-se a teoria feminista, fala-se em gênero, e aí a gente pensa que é possível resolver ou despatriarcalizar o sistema de justiça, sem que as pessoas, primeiramente, admitam que é um sistema patriarcal, estruturado numa sociedade patriarcal, e que não há como isolar o sistema de justiça, despatriarcalizando-o, enquanto todo o resto da sociedade vai continuar, né, com os mesmos fundamentos androcêntricos. Então, assim, o feminismo jurídico, como qualquer outro tipo de feminismo, ele se caracteriza, como bem disse a professora Isabel, pela pluralidade, pela heterogeneidade e pela ausência de consensos. Esse é um aspecto que eu gostaria de pontuar, porque existem o feminismo jurídico endógeno, praticado único e exclusivamente no âmbito do judiciário, e um feminismo jurídico que transversaliza, transborda o sistema de justiça e foca, muitas vezes, muito mais na perspectiva de, desde o conhecimento dos direitos, aí como exemplo a gente daria a própria experiência brasileira das promotoras legais populares, provavelmente a Carmen vai dar trazer exemplos mais específicos, dado que ela própria participou pessoalmente. É uma experiência muito conhecida no sul e sudeste do Brasil. E no Nordeste, aí para entrar no debate da geopolítica do saber, né? Porque pouco se sabe acerca do que o Nordeste tem produzido e tem feito. Então, desde o nosso grupo de pesquisa, chamado Jus Femina,
é um grupo de gênero, direito e política para a igualdade. Eu não estou falando de política para as mulheres, porque é feminismo, não é mulherismo, né? Nós estamos falando de política para a igualdade, para incluir, inclusive, a necessidade da participação dos homens, né? Não somente os homens profissionais do direito, mas os homens autores de violência, que é uma exigência da própria Lei Maria da Penha, né? Trabalharmos nessa perspectiva. Então, se estamos trabalhando com gênero, nós não temos que perguntar por que há um homem coordenando a mesa. E muito menos perguntar por que homens poderiam, sim, estar aqui falando sobre essa temática, né? Então, nesse caso, eu gostaria justamente de trazer essa discussão, porque a relação entre gênero e direito sempre foi uma relação intensa. Sobretudo tensa, né? Porque é uma relação em que as feministas costumaram olhar para o direito sempre com muita desconfiança. Nós seguimos assim. Mas agora nós já não desprezamos totalmente o direito, porque reconhecemos que é um espaço de disputa, né? O sistema de justiça é um espaço para que a gente possa disputar não só um locus físico, é preciso ter mais mulheres na justiça, mas é preciso também ter mais debates, mais sofisticação teórica, né? Para que a gente pense o lugar dessas mulheres nesses espaços, para que a gente possa incidir jurídica e politicamente na influência, na produção das decisões. E nós temos uma questão no Brasil que, geralmente, as pesquisas que analisam os produtos, né, aquilo que se faz na justiça, foca demasiado nas sentenças. Primeiro, eu acho isso problemático, porque a gente acaba pondo muito ênfase em um único ator do sistema de justiça, que é o juiz, como se aquela sentença não fosse um produto, um resultado de uma disputa, né, que acontece no âmbito das audiências, no âmbito dos processos, em que nós, advogadas feministas e outros profissionais do direito que, porventura, estejam ocupando as funções de promotoras, de juízes, de advogados, etc., nós estamos ali tentando, inclusive, disputar qual é o conceito, a definição de gênero que está sendo mobilizada, como bem ontem foi trabalhado aqui em mesas anteriores. Então, assim, se nós feministas sempre tivemos relações de desconfiança, até certo ponto ambíguas com o direito, porque as primeiras pensadoras do direito não eram propriamente juristas, as primeiras feministas a se debruçar pelo direito não eram juristas, então elas tendiam a ter uma visão muito fatalista, né, do direito e, portanto, durante muito tempo nós tivemos um déficit de reflexão com relação a essas questões e, a partir da década de 90, em toda a Latinoamérica, no Brasil também, nós vamos ter essa discussão desde dentro, né, desde pensadoras, em sua maioria professoras, não necessariamente operadoras do direito, mas o fato é que a nossa presença vai causar algum impacto na análise, não apenas na análise, na própria formulação da lei. E aí a Isabel, ela traz um debate interessante sobre o lobby do batom, né? Quer dizer, a nossa incidência política ali durante a elaboração da lei, a disputa. Eu trouxe até um livro para sortear com vocês, né? Um livro de minha autoria, a carta que elas escreveram, né? Exatamente a participação das mulheres nesse momento. Eu estou acelerando, Roger. Eu apenas estava começando, mas vou acelerar. Então, assim, é óbvio que as feministas radicais e marxistas, elas tinham algo a dizer do direito muito diferente daquilo que nós hoje, feministas populares e diversas, dentre as quais eu me incluo, temos a colocar. Anne Phillips perguntavam, devem as feministas abandonarem a democracia liberal? Eu perguntaria, devemos nós, as feministas, abandonarmos o direito, né, a disputa dentro de um campo que é hegemônico, né, que é um campo ainda majoritariamente ocupado por homens? E, bom, teóricas como a própria Isabel Alda Fácil e outras vão dizer que o direito não se circunscreve às leis. Né? O direito, ele é para além da norma jurídica, ele se articula com o cultural, né? Ele tem uma dimensão cultural e simbólica, tem uma dimensão formal, tem uma dimensão institucional, e é preciso que a gente, para pensar políticas públicas de empoderamento jurídico, que é uma categoria com a qual eu trabalho, pensar o empoderamento jurídico das mulheres em perspectiva feminista, é pensar qual é a política pública no Brasil hoje que nós temos para pensar o acesso à justiça desde uma
possibilidade que as mulheres protagonizem as ações, que elas não tenham suas vozes sequestradas, nem mesmo por outras mulheres feministas que, porventura, estejam atuando no sistema de justiça. Nós, apesar de fazermos capacitações e formação com lentes de gênero, né, para sensibilizar os atores do sistema de justiça, as mulheres que eu tenho pesquisado, no artigo que eu publiquei chamado Fala Maria, porque é de lei, a percepção das mulheres em situação de violência sobre a implementação da Lei Maria da Penha na comarca de Salvador, elas vão nos dizer que foram muito bem atendidas, o que me surpreendeu e, de algum modo, desmontou minha hipótese, né? Foram muito bem atendidas na DEAN, na Defensoria, no Ministério Público e na Justiça, porém, elas não entenderam nada. Logo, nós estamos diante de uma violência institucional simbólica, porque o juridiquês continua sendo a linguagem hegemônica, né? As mulheres não se sentem representadas naqueles espaços, não só pelas estruturas suntuosas, a vestimenta e a linguagem, nós continuamos não possibilitando que as mulheres possam, elas próprias, protagonizar, né? Inclusive incidindo e sugerindo a construção das teses, sejam de acusação ou sejam de defesa. Então, que eu estou colocando em discussão aqui é para a gente pensar essa relação com o direito como uma relação que continua sendo tensa, continua sendo ambígua, continua sendo de desconfiança, mas o direito já não é mais somente um instrumento de dominação de uma classe sobre a outra. O direito também é isso, mas não é mais só isto, né? Especialmente com a nossa presença nesses espaços. Então, eu vou acelerando para chegar ao final, deixar algumas questões para o debate, porque a pergunta: há que despatriarcalizar o sistema de justiça ou há que despatriarcalizar a sociedade, né, já que o patriarcado compõe-se de uma estrutura e de uma cultura, e nós temos enfatizado muito a cultura e pouco dito sobre a estrutura, né, o que implica dizer que, para pensar políticas públicas que empodere jurídica e politicamente essas mulheres, nós precisamos conhecer melhor as suas realidades e saber se essa mulher se satisfaz com o encarceramento, unicamente o encarceramento do homem autor, né, de violência, ou se essa mulher precisa demandar mais em face do Estado com relação a políticas públicas inclusivas, econômicas, políticas, educativas, etc. Que a própria Lei Maria da Penha já vai nesse caminho fazendo essa exigência. Eu teria algumas críticas para fazer aos limites da Lei Maria da Penha, porque nós elaboramos uma lei muito importante, muito potente, né? Muito potente, muito elogiada dentro e fora do Brasil, mas nós não responsabilizamos, não colocamos verbos no imperativo relacionados com o governador. O que fazer com os governadores que não investem, né, nas estruturas, para as políticas públicas de enfrentamento à violência? Para citar somente a Lei Maria da Penha, obviamente que o feminismo jurídico não se circunscreve a atuar no campo da violência, né? Mas o que fazer quando a legislação fala poderão criar, né? Os tribunais de justiça poderão criar. O que fazer para que... Nós precisamos repensar a Lei Maria da Penha, né? Inclusive, isso faz parte do pensamento jurídico feminista, do feminismo jurídico, repensar para que a gente possa criar condições de obrigar, né, e responsabilizar. O feminismo jurídico do qual eu faço parte, através do Jus Femina, nós temos focado em ações de empoderamento político dessas mulheres, o que implica educação popular, né, e diversa, mas também pensando o uso estratégico do direito através do litígio, né, de alto impacto, através de ação civil pública, a gente elabora para que promotores de justiça possam impetrar, através de ações populares, porque essas mulheres têm direitos coletivos e difusos ao acesso à justiça, não é só olhar na relação interpartes, né, mas olhar na perspectiva de como que nós podemos responsabilizar cada vez mais as autoridades do nosso país, em nível não só federal, agora nós teremos problemas, né, com o novo governo, mas em nível local e em nível estadual, inclusive naqueles estados em que a esquerda está governando, porque nós não temos visto muita diferença. O modo como a polícia tem incidido nos movimentos de mulheres, movimentos sociais, em governos de direita e de esquerda, não difere muito na experiência brasileira, né? Então, assim, eu estou me encaminhando, prometendo e cumprindo.
né? Colocar que o feminismo jurídico é uma espécie de ativismo, né, jurídico que precisa incidir para a mudança de mentalidades e de comportamento, mas, sobretudo, de política, né? A gente precisa fortalecer, nesse sentido, o que eu uso essa categoria de constrangimento pedagógico, né? A construção de políticas públicas destinada a atender à reivindicação das mulheres com recorte de gênero, raça e classe. Então, assim, para não dizer que as feministas passaram toda a vida fazendo crítica, o feminismo jurídico ele é uma denúncia, mas ele também é um anúncio de possibilidades, né? E esse anúncio de possibilidades começa, desde a nossa contribuição, a aprimorar a Lei Maria da Penha, para que os compromissos governamentais estaduais possam, de fato, acontecer. Feminismo jurídico não é só incidir no sistema de justiça, é incidir junto ao judiciário e executivo. Orçamento, nós precisamos de dinheiro, né, para enfrentar o patriarcado, seja ele em qualquer das suas faces. Nós precisamos de muito dinheiro, portanto, está incidindo junto aos PPAs, né, os planos plurianuais. O orçamento, né, precisa ser participativo, mas mais do que participativo, precisa ter lentes de gênero, né? Ampliar os serviços, alargar a possibilidade da gente pensar, a Lei Maria da Penha prevê legislações locais, né, definindo qual é realmente o papel das equipes multidisciplinares, para que as psicólogas e assistentes sociais não tenham que viver a reboque dos juízes, para que não haja hierarquia entre esses saberes, né? E, por fim, eu poderia dizer, a OAB poderia ser uma grande parceira. Poderia, porém, primeiro precisa se despatriarcalizar, né? A OAB ela não incorporou as lentes de gênero, porque nós, como é sabido, né, não temos sequer uma subseção governada por mulheres este ano, embora que nós, mulheres, nenhuma seccional, né, embora a gente faça conferência para a mulher advogada, e, no entanto, pactuamos que precisamos de mais poder para as mulheres. Então, o feminismo jurídico fala em quê? Empoderamento significa o quê? Potencializar a possibilidade de participação. O Conselho Nacional de Justiça poderia ser, e é um grande parceiro, porém precisa parar de falar sobre paz em casa às custas do silêncio das mulheres, né? Precisamos pensar numa paz na perspectiva do teórico Johann Galtung, a paz positiva, que é uma paz que fala, que denuncia as desigualdades, e não a paz negativa, que é uma paz que oculta as nossas diferenças. Eu estou encerrando dizendo que o Ministério da Educação poderia ser um grande aliado, pero no mucho, especialmente agora, diante desse debate que coloca toda a nossa produção, nosso ativismo no balaio da ideologia de gênero. Então, assim, nós precisamos pensar o quê? Se essas instituições que eu estou falando aqui, elas têm limites, quem vai fazer isto? O feminismo jurídico, né? O feminismo jurídico tem que abraçar essa demanda, tem que fazer autocrítica também, para que não fetichize demasiado a lei. E aí eu me sinto completamente contemplada pela fala da professora Isabel, né? E, por fim, eu gostaria de colocar que nós precisamos abrir o sistema de justiça e não fechá-lo. E o feminismo jurídico vai nessa pegada, no sentido de dizer que as audiências públicas precisam ser feitas para que a população fale e as autoridades as escute. Então, é reverter, né, o modus operandi das audiências públicas que nós fazemos no Brasil. Geralmente, a maioria delas, que eu tenho mapeado para fins de minhas pesquisas, elas funcionam da seguinte maneira: as autoridades falam para a população que tem as demandas a apresentar. Precisamos inverter esse negócio. E, por fim, eu gostaria de dizer que as políticas, precisamos pensar políticas de justiça, né? E aí pensar uma política de justiça de gênero. Não estou tomando aqui o judiciário como sinônimo de justiça de gênero, porque a categoria, o conceito analítico justiça de gênero é para além disto, mas também cabe. E aí colocar o seguinte, que deste evento nós poderíamos tirar algumas tarefas, alguns encaminhamentos, né? Nós sabemos que, por exemplo, nós temos a rede latino-americana de acadêmicas de direito, que não caberia o sistema de justiça, porque é uma rede de acadêmicas de direito, né? Então, ontem nos interpelaram. Ontem houve o que a academia pode oferecer, né?
Eu penso que nós não precisamos delegar tarefas para outrem. Nós precisamos nos articular para que todos e todas possamos assumir essas tarefas. Nós podemos, se for o caso, tirar daqui também uma rede, né? Para pensar, nós precisamos empoderar juridicamente, né, as mulheres em situação de violência, mas todas as mulheres de um modo geral, mas nós podemos tirar algo como uma frente, um coletivo. Eu prefiro redes, porque as redes são muito mais potentes, né? A gente precisa pensar algo que seja mais, que garanta mais protagonismo, mais agência para as mulheres que demandam frente ao judiciário. Nós precisamos pensar algo que possa articular, não só na Latinoamérica, mas em todo o mundo, uma rede mundial, que não é dos computadores, mas precisa dos computadores, né? Uma rede mundial de empoderamento jurídico, né? Para enfrentar o patriarcado nos sistemas. Eu prefiro chamar isso no campo jurídico. O campo jurídico é mais amplo do que o sistema de justiça. Então, eu encerraria dizendo, com uma frase do Leonardo Boff, quando ele disse que ninguém vale pelo que sabe, né? Senão pelo que faz daquilo que sabe. Façamos alguma coisa com aquilo que sabemos. Muito obrigada pela oportunidade. Também agradecendo essa contribuição crítica, política e prática que a professora Salete trouxe, eu vou passar a palavra agora para nossas duas colegas de mesa, a doutora Helenice, do TJ do Paraná, e depois a professora Carmen Campos, da Unirita de Porto Alegre, para que façam suas considerações e inaugurem já esse nosso debate. E quem quiser, por gentileza, pode, passando por escrito, colocações, perguntas, que a gente vai inserindo aqui. Muito obrigado. Bom dia à mesa. Saúdo, na pessoa do colega Roger, a toda esta pleiade de acadêmicas, de mulheres que pensam, que refletem e estão à frente do nosso tempo de práticas de juízes, de advogados, de Ministério Público, Defensoria Pública, multidisciplinariedade, de balcão. Saúdo na palavra da doutora Adriana, que sempre nos brinda com trabalhos maravilhosos e são imperdíveis os seus eventos, porque nos acalentam o coração e essa necessidade de ir adiante, de pensar melhor e de uma forma sempre glamurosa e muito elegante. Muitíssimo obrigada. A plateia eu saúdo. Agradeço a oportunidade e sei que são só 5 minutos, e nesses 5 minutos pretendo dizer que minha formação não é continuada na academia. E, não obstante, tenha pós-graduações, especialidade, aqui, criminologia na Alemanha. Minha formação é juíza de balcão, juíza de audiência. E no tribunal, agora, em 2º grau, esta gestão, eu estou ainda até fevereiro, ouvidora geral. E isto se cumulando com a coordenação da violência doméstica. Por que eu estou dizendo isso? Porque este trabalho foi muito conjugado à questão da mulher. Porque a mulher reclama, as instituições comparecem, as audiências públicas, eu gostaria de começar pelo fim, elas têm uma finalidade muito pueril para efetividade. Porque ouve-se, procura-se os interessados e aquilo fica no campo dos expedientes virtuais e não se efetivam respostas. Não é? Agora, a oitiva de cada uma dos protagonistas é mais interessante porque traz as suas próprias dificuldades e não só exigências. Então, eu gostaria de fazer 4 pontuações. A primeira, nós chamamos o ativismo judicial como um conceito
mais aceitável por conta de que os magistrados que atendem demandas sociais têm um chamamento muito forte para a questão da criança e do adolescente, de forma que violência doméstica, e não obstante esteja completamente atrelada a essas questões, é o que traz numericamente mais necessidade de atendimento. E a partir dali que se criaram as equipes multidisciplinares. E posso lhes dizer, nas varas de família, fui a primeira que colocou, e houve até representação junto à corregedoria, como que eu colocava uma psicóloga, uma assistente social, uma pedagoga, para que se colocasse junto. Guarda compartilhada, depois das primeiras sentenças. Então, a ousadia judicial faz parte do meu DNA. Porém, também tenho alguma formação em mobilização e estratégia. E penso que utilizar as palavras, aquilo que nós acreditamos, e me tenho, sim, como uma feminista, pelas ações, pelo meu comportamento, pela minha conduta jurisdicional, nós não podemos criar uma nova mentalidade sem internalizar esta sensação, esta consciência de que a mulher é sujeito de direitos e que seu empoderamento urge no tempo atual. Esta internalização, ela não se faz pelo discurso. Ela se faz pelo exemplo, pela mobilização, por levar à realidade dela estes conceitos. Isto faz com que nós entendamos, pelo menos na experiência que tenho no Brasil e mais no Paraná, que é um estado de muita migração e, portanto, nós temos muitos elementos, não só étnicos, de raça e de novas culturas, além das internacionais ali nas três fronteiras. Nós temos que trabalhar com os conceitos culturais diversificados, misturados, eu sempre brinco, é junto e misturado. A lei serve, mas tem que ver o tratado muçulmano. A lei serve, mas tem que ver qual é a religião. Quando colocado, me permita um pequeno parágrafo, e já vou seguir mais rápido, não é a cultura católica, eu prefiro chamar de cultura, desculpe, para mim soa mais adequado. Ela vem historicamente, ok? Nós recebemos implantado, como a Lei Maria da Penha está implantada. E ela se segue hoje por outras profissões de fé. Abram os sites evangélicos e vejam como há uma mobilização, uma internalização de vestimenta, de conduta, de cabelo, só para exemplificar. Então, dentro desta diversidade que temos no Brasil, eu coloco e acredito que toda a Latinoamérica tem essas diferenças, como também ontem ouvimos México. Nós não podemos ter uma ação dentro de um sistema jurídico que organicamente está estabelecido de uma forma, sem dúvida alguma, patriarcalizada, mas que precisa as alterações dentro dos limites constitucionais e legais disponíveis. Então, confesso aos senhores, eu falo em igualdade, eu falo na Constituição. Se você utilizar o termo feminismo, femismo, nós começamos agora, nas interlocuções junto ao interior, onde compareço, falando. Você sabe a diferença do feminismo e do feminismo? E aí se faz um pequeno exercício.
para que as pessoas conscientizem-se. Então, eu penso, essa internalização é necessária com uma mobilização e uma estratégia bem montada. Não adianta profissionais, todos nós, trabalharmos dentro de uma perspectiva, me perdoem, acadêmica e tentar colocar conceitualmente isto naquela mulher que está no seu dia a dia consumida por esta submissão social, religiosa e econômica. Então, precisamos atuar nesses 3 vértices. Eu sou uma pessoa prática, doutora Adriana. Então, daqui para frente, a minha proposta é criar técnicas, posições, porque dentro de um tribunal de 125 desembargadores, 19 desembargadoras, a nossa coordenação não consegue 2 colaboradoras. Por quê? E aqui sim termino. Gostaria de deixar para reflexão. Aquelas que são formadoras de opinião, que estão nos cargos como estão, e aqui todos nos incorporamos a este vencer, a este pular etapas e conseguir estar num ambiente masculino, há na sua natureza o senso de concorrência, o senso de perder uma posição. Então, ela se masculiniza no trabalho e rejeita, e se reserva, a ponto de não deixar que estas ideias progridam. Peço desculpas, obrigada, era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado, doutora Lenice, pela sua rica experiência. Palavra com a Carmen. Obrigada, Roger. Queria agradecer imensamente as contribuições da professora Isabel, da professora Salete, e o Roger está sendo muito modesto aqui, só nesse papel de mediador aqui, só entregando microfones, porque ele é um dos juízes e teóricos mais importantes, com livros, trabalhos e sentenças judiciais da teoria da antidiscriminação. E foi meu colega no mestrado de Direitos Humanos, e tem sentenças belíssimas. Então, ele está sendo muito modesto aqui, pode contribuir muito mais nesse debate aqui, viu, Roger? Bom, eu acho que tanto a Isabel quanto a Salete trouxeram temas muito importantes. Primeiro, Isabel, acho que realmente a gente tem que pensar com que categorias a gente está analisando a temática da violência e exatamente para pensar que estratégias, não é, podemos ter para enfrentar esse problema que no Brasil a gente vê e na América Latina também, os índices de violência não baixam, de violência contra as mulheres não baixam, não é? E você traz, então, essa reflexão muito importante que não vai dar para comentar tudo aqui, não é? Mas eu acho que é muito relevante a gente pensar a partir dessas categorias. E acho agora, nesse momento no Brasil, nós vamos ter que centrar na terceira análise que você traz, que é a discussão sobre um feminismo de resistência. E não só feminismos de resistência, mas feminismos aliados a outros movimentos, não é, antidiscriminatórios, de toda a natureza antirracial, né? Movimento LGBT, e TTI, sei lá mais o quê, né? Que eu estou sempre atrasada nessa. Mas por quê? Porque eu acho que é uma hora de pensar estratégias de resistência para a gente não perder o que a gente conquistou até aqui. Então, e o Brasil, a partir do ano que vem, vai enfrentar esse grande problema. Então, acho que esse é um momento muito especial para a gente pensar nessa categoria, especificamente no Brasil, Isabel. Não é? Como é que a gente resiste a retrocesso? Não é nem como avançamos, é resistir a retrocesso. Então, acho que essa categoria vai nos ajudar a pensar sobre isso. Minha origem, né, de pensamento é na criminologia crítica feminista.
E, obviamente, que a partir da criminologia crítica feminista, a gente pensa no limite do direito penal como uma resposta a um problema que não é individual, não é? Embora a violência doméstica ela traga essa ideia da resposta individual e que a gente sabe que não dá conta. E eu acho que, e aí eu queria, só para encerrar, trazer a contribuição que o Roger falou aqui, e ele fez parte desse projeto com a TEMES, que é o projeto das promotoras legais populares, que eu acho que é uma estratégia política, jurídica, de empoderamento de mulheres populares, líderes de bairro, que a gente fez agora lá com a universidade, o Roger foi meu colega na Uniriter, a gente fez, e a TEMES tem 25 anos de experiência nessa trajetória, que é empoderamento jurídico, acesso à justiça e essas mulheres nos seus bairros sendo agentes de transformação e de resistências o tempo inteiro. E acesso à justiça, não acesso ao judiciário, acesso à justiça em sentido amplo. E não é uma experiência originária da TEMES, é uma experiência lá, iniciada no Peru, com a Gladys aqui, no Flora Tristã e em outros países da América Latina. Então, acho que a gente tem que olhar isso, não é, como possibilidades de resistência. E nós temos medo, inclusive, enquanto instituições. O que pode acontecer com instituições que questionam a forma, o conteúdo, não é? Os discursos, enquanto instituições, a TEMES enquanto instituição, as promotoras legais populares enquanto mulheres ali fortes e, ao mesmo tempo, que podem estar sendo ameaçadas num determinado momento. Então, eu acho que esse é um momento de muita reflexão política, jurídica e de estratégias de como enfrentar esse novo momento que a gente tem pela frente e que parece ser bastante desafiador e que nós vamos ter que pensar nisso. Assim. Então, acho que a gente tem que reunir essas análises feitas aqui e repensar as nossas estratégias a partir de já. Então, acho que era isso, Roger. Acho que você pode também contribuir pela tua experiência aí. Participou do projeto também. Bom, eu vou dizer uma palavrinha só para tentar amarrar alguns pontos aqui e passamos para as perguntas. Eu vou lê-las em bloco e depois passo a palavra para as colegas na mesa fazerem as suas considerações, tanto do debate quanto as perguntas, e encaminhando, né, para o final desse primeiro painel nessa manhã. Eu, terça-feira, estava numa atividade parecida com essa, em Porto Alegre, onde se discutia a questão da educação, da liberdade acadêmica, da liberdade de cátedra e os seus desafios atuais, contemporâneos, do momento de hoje e talvez dos próximos anos que se avizinham aí, né? E tinham duas reitoras de duas universidades, mulheres extremamente experientes na prática e na teoria da educação, da pedagogia, assim como aqui na nossa conversa nós tivemos todas pessoas com grande perspicácia teórica e bastante prática também nas suas diversas atividades, isso tudo é muito rico. E alguma coisa que ficou para mim muito forte daquela mesa sobre liberdade acadêmica nos dias de hoje, agora sobre feminismo jurídico nos dias de hoje, que eu acho que pode conectar-nos aqui, tanto à mesa dessa manhã quanto àquela discussão, é o seguinte: quem trabalha com direito, e nós todos aqui de uma forma ou de outra trabalhamos, não vai descartar as normas e as instituições, vai olhar para elas de uma forma crítica, saber que elas não têm uma solução mágica para a realidade, saber que ali também há um espaço muito tenso, intenso, como disse a Salete, né, de disputa, de busca de afirmação de posições e de visões de mundo. Agora, o que energiza, o que dá substância para isso acontecer dentro das instituições
e para acontecer diante de como as normas são compreendidas e aplicadas, eu acho que é exatamente a qualidade da vivência democrática, política que se dá ali dentro. As reitoras diziam assim, na medida em que na escola existe participação da comunidade ali do local, dos estudantes, dos professores, dos técnicos, das famílias, ali sim vai se dar as condições de que a escola continue com um espaço democrático de vivência, de pensamento do mundo, de formulação de novas vidas. Acho que muita coisa que foi dito aqui vai nesse sentido, seja da academia, seja da operatividade, da praxis, né? De cidadãs, de operadoras do direito, de operadores, de profissionais de outras áreas. É isso que vai fazer, me parece, ouvindo a reflexão sobre a liberdade acadêmica nos dias de hoje, é isso que vai fazer a resistência, digamos assim, frutífera, né, Carmen? E é isso que vai dar um sentido de, ainda que por dentro e ao lado e no contexto, enfrentar o desafio de despatriarcalizar esses contextos, né? Não é que as instituições, e muito menos as instituições formalmente falando, as normas aí colocadas, ou essa estrutura social, como disse a professora Isabel, elas vão se deixar transformar e vão ser os vetores que eventualmente até transformarão um pouco a realidade. Não. É na medida em que elas, do modo como elas forem vividas, do ponto de vista de uma intensidade democrática, é que elas podem tomar algum sentido. Elas não vivem em si mesmas, elas não têm sentido em si mesmas, como a colega também ali do Paraná colocou a experiência dela. Então, isso aqui me lembrou, né, nesse debate, e que também estava pensando nas trajetórias de várias pessoas aqui. Estava conversando um pouquinho antes de começar com a Salete, que temos amigos, grandes amigos em comum, né, que trabalham outras pautas também, né, que a luta contra uma forma de opressão, ela não existe sozinha. Uma forma de opressão não é autônoma das demais, não é distanciada, não é separada das demais. Então, quando a Adriana também propôs, convidou e falou de despatriarcalizar, e numa perspectiva de gênero, e aí a gente chega aqui, núcleo de pesquisa em gênero, raça, etnia, e assim por diante, eu acho que é isso que está colocado, né? Bom, eu vou passar aqui as perguntas rapidamente e passar a palavra para os colegas aqui, então. Então, algumas estão indicadas, outras não, mas eu acho que cabem para todos nós, né? Primeira, como lidar com o esquerdomacho dentro do judiciário, ou seja, operadores do direito que dizem entender as reivindicações femininas e a necessidade da despatriarcalização do sistema de justiça, mas culpabilizam as mulheres, mães, por homens violentos e estupradores. Essa é uma colocação. Depois, gostaria que apresentasse um pouco mais sobre o feminismo distributivo e o enfrentamento aos governos que agem contra o feminismo e o direito das mulheres. Depois, sabemos que o Estado é o responsável da situação de opressão das mulheres. Como transformar o sistema de justiça sem uma revolução feminista? Como podemos despatriarcalizar o sistema de justiça sem questionar o modelo econômico constituído androcêntrico, neoliberal, social-democrata e de esquerda? E depois uma outra contribuição que a coordenação já me disse que o seminário continue e esse espaço vai continuar acontecendo. Essa contribuição específica vai acontecer nas próximas mesas, diz respeito à participação também de perspectivas da Defensoria Pública, da Delegacia da Mulher, da Promotoria, representante do CREMERS, que não estão fazendo parte dessa mesa, mas que a coordenação já disse para mim, já passou, terão outros espaços aqui ao longo do seminário que continua. Então, agradeço assim, de imediato, em nome da mesa e da organização, as contribuições que foram colocadas, e eu passo a palavra para a professora Isabel, pode começar? Para as considerações diante das perguntas e até as suas considerações encaminhando para o final, por favor.
Muchas gracias. Yo voy a decir algo sobre el sistema de justicia y el feminismo jurídico, que creo que un poco muy avanzadas teóricamente, y yo creo que la profesora Salet hizo unas reflexiones muy importantes. Pero yo entiendo el sistema de justicia como conformado por los operadores del derecho y en particular los abogados, los jueces que están involucrados ahí. Claro, el sistema opera el derecho y en la producción del derecho participamos todos. Y en ese sentido podríamos decir que somos todos partes del sistema de justicia. Pero yendo de nuevo en un esfuerzo más mínimo, yo creo que cuando pensamos en transformar el sistema de justicia, pensamos primero en cómo influir en los abogados y en los operadores judiciales. Y yo creo que yo he trabajado desde hace muchos años sobre esta pregunta y creo que aquí hay 3 ideas que cada vez tienen más consenso y pueden ser muy interesantes. En esta perspectiva nuevamente mínima. Lo primero, yo creo que queremos operadores de justicia y abogados más reflexivos, más conscientes de la forma en la que el derecho distribuye recursos y poder. Y en ese sentido, que la actuación de los abogados y de los jueces no puede ser, no es nunca neutral ni es nunca técnica. Siempre es una intervención en una batalla política por los recursos y el poder. Pero dicho eso, yo creo que ese es el objetivo máximo. No es el objetivo que en situaciones digamos, de resistencia, no es el objetivo al que podemos aspirar de manera más inmediata. Yo creo que hay un primer objetivo que es que se reconozca que lo que sabemos sobre el mundo ha cambiado. Es decir, que lo que sabemos sobre cómo el comportamiento de ciertos individuos afecta a otros tiene que ser tenido en cuenta por todos y todos como una nueva parte de la realidad. Muchas veces cuando trabajo con abogados y operadores judiciales, no saben las cifras de la violencia contra las mujeres, no las saben. Pero además deciden olvidarlas constantemente, porque uno las vuelve a mostrar y cada vez, no puede ser, no puede ser. En Colombia cada año reportan la diferencia salarial de hombres y mujeres. Cada año me llaman los periodistas, ¿qué declaración quieres hacer ahora? Yo, la misma del año pasado. ¿No? ¿Por qué no podemos, estos datos, por qué no se aprenden? Es mi pregunta primera. Tanto trabajo produciéndolos, ¿por qué esos datos no se aprenden? Yo creo que esa es una meta mínima, pero que tendríamos que hacerla. El segundo, la reforma legal feminista no se aprende tampoco. En un estudio que hicimos en Colombia de las 10 facultades de derecho top en el país, la reforma feminista no se enseña. No se les enseña a los abogados las leyes de violencia, no se les enseña a los abogados las sentencias que han garantizado derechos de mujeres, no se les enseña a los abogados el derecho internacional que protege los derechos de las mujeres. Ni siquiera los profesores bien intencionados saben qué es lo que tendrían que enseñar. No están actualizados y no conocen suficiente para enseñar lo que tendrían que enseñar. Esa sería una segunda meta. Por lo menos los contenidos de la reforma mínima y la transformación mínima esté al alcance de los abogados y de los jueces que estamos formando. Yo diría que un tercer paso es generar unos consensos de qué es lo que ya no se puede decir. Ya no se puede decir que las mujeres se buscan, en Colombia por ejemplo, por mucho tiempo unos operadores judiciales afirmaban que claro, en Colombia las mujeres les pegaban mucho porque eran muy infieles. Como es un país diferente, ¿no? Las mujeres
muchos casos de infidelidad y por eso los hombres les pegan. Bueno, eso no se puede decir, eso ya no se puede decir. Si podemos generar por lo menos esos espacios, no, que porque iba vestida de una manera, no, eso ya no se puede decir. Si podemos generar por lo menos eso, yo creo que vamos bien en el camino de hacia donde la magistrada Diniz quería llevarnos, y es internalizar, tener más conciencia. Yo creo que le podemos apuntar a eso. Claro, yo quisiera la revolución, o bueno, ¿no? Tantas cosas tenemos que cambiar en nuestros sistemas, en nuestros derechos, en nuestras vidas cotidianas. Pero si por lo menos en relación con el sistema de justicia pudiéramos lograr esas tres cosas, yo creo que avanzaríamos mucho. Ahora voy a decir algo muy breve sobre Eso no quiere decir que yo creo que renunciemos, y eso tendría que ver con mi posición de un feminismo más distributivista, a reflexión, a despatriarcalizar la cotidianidad. Pero yo creo que para despatriarcalizar la cotidianidad también tenemos que trabajar mucho en la cotidianidad. Como profesora trabajo constantemente en transformar las prácticas, tanto pedagógicas como institucionales, de una organización, además una universidad privada que se dice a sí misma liberal y plural y que ha sido muy resistente a cualquiera de los cambios que le hemos propuesto, que somos muchos profesores que trabajamos este tema. Más o menos un 20% de los profesores y profesoras están interesados en hacer estos cambios y la universidad no ha aceptado que estas transformaciones se hagan. Yo pienso, digamos, esa transformación cotidiana hay que hacerla y probablemente lo que logramos ahí tenga esos cambios, lleve a esos cambios más grandes a los que aspiramos. Entonces no es renunciar a los cambios más grandes, pero por lo menos no rendirnos frente a los cambios incrementales que tenemos que lograr en nuestra cotidianidad, por lo menos primero o mientras llegan las oportunidades para hacer las cosas más importantes que queremos. Gracias. Bom, em brevíssimas palavras, eu diria que, como a pergunta que me coube, me parece, né? Como enfrentar o que vocês chamam de esquerda ou macho, né? No sistema de justiça. Bom, o feminismo jurídico não tem receitas, né? A academia, ela formula perguntas e essas perguntas elas são jogadas, lançadas para que os movimentos é que são os autores transformadores da realidade, né? Então, assim, eu até me incomodo quando as pessoas dizem assim, mas vocês só pensam. Quando as pessoas criam falsas dicotomias entre quem é professora, pesquisadora e quem, de fato, está mobilizando a legislação, né? Eu coincido de ser advogada e ser professora. Isso me mobiliza a pensar a minha prática cotidiana. Antes de formular qualquer crítica com relação à conduta de qualquer profissional do direito, eu estou todo o tempo, né, me auto-interrogando a partir dos meus limites, né, das minhas impossibilidades e algumas impossibilidades institucionais. Porque, de repente, você tem muitas ideias, você compartilha com um grupo de pessoas que deseja transformar determinados contextos. Por exemplo, na instituição onde eu trabalho, o núcleo de pesquisa sobre gênero, mulheres e feminismo tem 35 anos. Nós ainda não transversalizamos gênero por todos os cursos jurídicos da nossa instituição. Nós já conseguimos muitos logros, né, alcançamos muitas questões. Mas o fato é que, curiosamente, a política de transversalização de gênero é algo que tem que ser vertical. Exige uma decisão política. Ela tem que ser vertical porque, assim como as decisões do STF, que obrigam, né, que exatamente vinculam, se a reitoria da instituição, através, obviamente, de suas assessorias, determina que toda a estrutura institucional vai ter que incorporar a perspectiva de gênero, claro, acolhendo as demandas dos movimentos, né, que acontecem dentro da instituição, não existe aquele professor... A resistência ela pode até acontecer, porque os currículos ocultos, a jurisprudência oculta, o modus operandi de fazer um direito que não é falado, por isso que as pesquisas precisam incidir mais nos silêncios,
Porque hoje você já não vai encontrar, dificilmente você vai encontrar nos autos do processo, né? Alguns juízes, dificilmente, ainda se encontra, mas é mais raro. Alguns juízes, alguns profissionais do direito adotando vozes, palavras, expressões que desqualifiquem as mulheres. Mas o problema está, por isso que é muito problemático investigar somente as sentenças. Precisamos fazer mais observação participante ou não participante, usar outras metodologias para que a gente possa detectar aonde está esse gargalo. Por exemplo, quando a mulher está ali depondo, soluçando, e o juiz ou a juíza diz, vamos, agilizemos, por favor, né? Ou então limite-se a responder o que lhe foi perguntado. Né? Então, essa forma de conduzir o direito ainda está muito presente, inclusive nas varas especializadas e nos juizados onde eu atuo, ora como advogada, ora na condição de pesquisadora. Eu me auto-identifico como um agente infiltrado, não tanto porque já que eu estou declarando, né, todo mundo já sabe. Mas o fato é que, quando você pergunta isso, a minha questão seria o seguinte, quando alguém utiliza instrumentalmente a categoria gênero, e não foi ganha ou ganho para o feminismo, isso inevitavelmente vai acontecer. Né? Os discursos serem sensíveis à questão das mulheres e as práticas serem contraditórias. Por que isso acontece? Porque as pessoas não foram ganhas para o feminismo. Eu prefiro que sejam ganhas para o feminismo jurídico, porque é algo que está em construção, precisa ser revisto. Como eu disse, é um conjunto de críticas, de teorizações, de proposições metodológicas, de atividades práticas, dentro e fora do sistema de justiça. Por que nós necessitamos fazer isso fora? Nos conselhos de monitoramento de políticas públicas, os conselhos de direitos, né, é uma ferramenta fundamental. Outro dia, conversando com professores, ela disseram, mas eu estou proibida de falar da palavra gênero, porque no meu município, né, existe uma legislação municipal que não me permite falar na palavra gênero. Eu digo, olha, por isso que o feminismo jurídico é importante. Porque se eu colocava, primeiro, o município não tem competência para legislar sobre diretrizes educacionais, né? Mas nós estamos não só autorizados, nós estamos exigidas a falar sobre essa temática a partir, sabe de quê? A lei anti-bullying. A lei anti-bullying, que ela é de 2015, aprovada, né, pelo Congresso Nacional, ou seja, o nosso parlamento nos deu elementos, nos deu munição, nos deu instrumental. A lei anti-bullying está em vigor no Brasil e a maioria das pessoas que trabalham com educação, né, não está atenta para que aquela lei é exatamente um comando, uma autorização do Estado brasileiro para que a gente discuta racismo, LGBTfobia, né, machismo. Então, nós estamos autorizadas. Na verdade, nós estamos em déficit. Né? As secretarias de educação não estão implementando, há um programa, né, há uma orientação, há toda uma discussão que diz assim, as escolas terão que assumir para enfrentar preventivamente. Então, a gente tem pensado o quê? Pensar no litígio estratégico de alto impacto é exatamente a gente entrar com a ação civil pública por obrigação de fazer. A gente prepara e leva para o Ministério Público assinar, é assim que a gente está fazendo. E a gente está entrando com a ação popular, que aí qualquer de nós pode, né? Ação popular, inclusive, contra aqueles gestores e gestoras que não estão investindo o necessário para essa questão. Então, o que acontece? Nós precisamos de formas criativas, nós precisamos de maneiras potentes para dizer nós estamos, sim, autorizadas juridicamente, né? E aonde nós não estivermos, porque não está textualmente colocado, nós precisamos construir argumentos. Né? O direito hoje é muito mais hermenêutica do que texto, né? Então, nós precisamos das duas coisas. Então, eu encerraria colocando que pensar o feminismo jurídico numa perspectiva de uma atuação, de um ativismo político. Eu não estou convidando todo mundo para virar feminista, porque feminista não se vira por decreto. Né? É um processo de autoconsciência, e aí entra a exigência de uma formação continuada. Não é uma capacitação de 3, 4 horas para a gente cumprir um protocolo. Né? E aí vocês poderiam me perguntar, um exemplo de feminismo jurídico, um evento como esse, gente. Né? Um seminário dessa natureza, que, inclusive, é inspirador para o resto do Brasil, né? Mas não pode ficar circunscrito ao Rio de Janeiro, porque senão a pessoa vai ter que viajar para cá todas as vezes que quiser estar inserida num debate. Então, a gente precisa transversalizar isso em todas as estruturas, em todos os espaços. Tem uma discussão, quando as pessoas... E outro perigo que a gente tem que evitar, colocar todas as pessoas religiosas no mesmo balaio. Né?
Ah, os evangélicos, os cristãos, etc. Eu tenho interlocutoras muito potentes na Bahia, de variadas religiões, e eu uso, inclusive, as ferramentas que elas utilizam. Não é a quem mais é dado, mais é cobrado, que elas falam? Eu digo, então, para a justiça, você está na justiça, né? Você está ocupando um cargo. Você não é delegada, você não é juíza, você não é promotora de justiça, você não ocupa um cargo de administração, você tem uma coordenadoria. Então, a quem mais é dado, para usar a mais é cobrado, você tem que colocar em funcionamento. A Lei Maria da Penha exige isso, não é uma questão volitiva, né? Uma faculdade sua. Então, eu encerraria colocando que nós precisamos nomear as coisas, né? A professora Célia Amorós, ela disse que, quando nomeamos, politizamos. Nomear é dar existência, é tornar político, né? Então, nomear as coisas. Nós estamos fazendo aqui nessa mesa feminismo jurídico. Se nós não quisermos utilizar isso por alguma estratégia de sobrevivência, no próximo ano, digamos assim, né, a depender do contexto, nós precisamos internamente combinar que o que nós estamos fazendo é aproveitar as fissuras existentes e alargá-las. Nós vamos criando, né, possibilidades para que a gente possa existir. E aí eu me sinto muito contemplada na fala de Carmen, especialmente quando ela vai dizer que é uma questão de resistência. O contexto é o que vai contar. Análise, diagnóstico de realidade. Por isso que nada mais ativo do que uma teoria. E nada mais teórico do que uma ação. Né? Então, assim, é o contexto que vai dizer. Quando as pessoas dizem, mas eu não sou da academia, você está utilizando, mobilizando conhecimentos que a academia produziu. Você está falando de gênero? A academia sofisticou, não é? A academia ela acaba contribuindo nesse sentido, te dá munição, te dá elementos. Nenhuma lei no Brasil, os novos direitos, Estatuto da Criança, Estatuto do Idoso, até o Estatuto do Torcedor, né? Agora, a Lei da Igualdade da Identidade de Gênero, né, que está tramitando no Congresso Nacional, nenhuma dessas normas existiriam se não houvesse as nossas produções, as nossas reflexões científicas, que, por outro lado, vem um diálogo entre empiria e teoria. Então, Boaventura de Souza Santos ele diz o seguinte: todo conhecimento é autoconhecimento. Se pergunte, o que eu estou fazendo com a minha função? O que eu estou, do ponto de vista, né, das minhas relações institucionais? Né? Se veja como sujeito gendrado e se pergunte em que medida você também, todos os dias. Outro dia, para encerrar, um aluno me disse na formatura dele, na colação de grau, ele estava na condição de palestrante, né? Lá estava orador de turma. Ele falou, professora, se dirigindo aqui a mim, aqui está falando um ex-machista. Eu, menos, calma. Um homem em desconstrução já está em bom tamanho para esse momento. Porque se nós vivemos numa sociedade, né, patriarcal, não é um curso de bacharelado que vai te conferir um título de ex-machista. Né? Que bom que eles estão ambicionando isso, mas um homem em desconstrução já é de bom tamanho, porque nós mesmas estamos permanentemente nos desconstruindo. Eu acolho com muita satisfação as críticas que me fazem. Né? Olha, professora, essa disciplina está faltando mais o debate racial, a questão étnico, a questão de classe, etc. Eu mesma aponto várias insuficiências nos eventos dos quais eu participo. E nós temos que ter a humildade de acolher, né, essas questões e dizer, nós sempre vamos deixar algo em aberto. E que bom, para que outras gerações possam preencher, possam melhorar, aprimorar, ou até mesmo contemporâneas nossas. Então, eu agradeceria dizendo o seguinte, a Adriana, né, doutora Adriana, ela nos confere uma oportunidade privilegiada de dizer que nós estamos fazendo feminismo jurídico aqui, né? Todo mundo aqui, de algum modo, tem uma prática, tem um testemunho, tem uma experiência, né, nesse sentido. Então, faz-se feminismo jurídico quando se faz uma especialização em gênero e direito, faz-se feminismo jurídico quando se prolata uma decisão, quando se colhe um depoimento que não se julga, né, aquela mulher que acolhe, né, que não revitimiza. Né? Se faz feminismo jurídico quando se propõe um projeto de intervenção numa determinada realidade capaz de transformar, a exemplo das promotoras legais populares. O Brasil é pródigo, a América Latina está recheada de exemplos ricos e nós só precisamos conhecer. Eu conversava anteriormente com Isabel, né? Nesse sentido, nós fazemos muitas coisas interessantes, há uma potência muito grande no nosso continente, né? E nós precisamos aprender a compartilhar, a socializar. A ciência se publica através das revistas, mas nós podemos criar outras formas criativas de publicar. Cordel é uma delas. Né?
Obrigada pela oportunidade. O que dizer depois de tudo isso que se ouviu, né? 2 aspectos, e esses bem curtinhos mesmo. O primeiro, objetivo. Como a linguagem do sistema penal é punitivo, penso que a Lei Maria da Penha, e gostaria de deixar isto registrado para refletir, precisamos estabelecer como tipos penais as condutas de violência doméstica e contra a mulher. Porque estabelecer condutas e não se dar o aspecto retributivo penal, isto significa não fazer nada. Exemplo, violência psicológica. Na segunda questão, o sistema jurídico, penso que precisamos renovar a composição do sistema jurídico para a questão da violência doméstica e demais questões das demandas sociais, mas hoje estamos enfocando esta. O sistema jurídico não pode ser mais advogado, defensoria pública, Ministério Público, magistratura. Ela precisa estender a multidisciplinariedade. É ali que acredito que a renovação, a internacionalização, agora fugiu. O internalizar estes conceitos, esta vivência, ela nos ajuda muito através da psicologia forense que está gatinhando, mas que o Conselho Nacional de Justiça fez um convênio agora e nós vamos preparar, porque nada melhor do que a conversa direta com a mulher, sabendo da sua realidade e renovando os seus conceitos. Então, acredito que essa não é uma questão que o magistrado, o advogado, o defensor público consiga remodelar por conta das técnicas que tenha que usar. Não é? Efetivamente, a Ordem dos Advogados tem comissões de direitos humanos, nós trabalhamos juntas e nós temos, inclusive, hoje, um cadastro específico para advogados da violência doméstica e contra a mulher, que passam por capacitação e punições éticas do Tribunal de Ética. Isto está funcionando, claro, com muitas dificuldades, porque vêm os aspectos diferentes. Muito obrigada e homenageio a todos na mesa, na pessoa do Dr. Roger, que eu espero poder ler a sua tese, não é? E a doutora Adriana, esse espaço. Obrigada. Bom, para encerrar, então, essa mesa de tanta generosidade das participantes, em nome da organização do evento, eu agradeço a participação de todas, agradeço também o convite que me foi feito, uma honra. Um símbolo da generosidade de todas aqui está materializado no livro da professora Salete, que vai ser sorteado por sugestão dela, e tem tudo a ver com a capa do livro. Quem nasceu em 5 de outubro? Mais alguém? Então, ganhou. Muito obrigado. Está encerrada a mesa. E com a entrega, então, nós podemos encerrar a mesa, né, doutora Adriana? Para continuar os trabalhos. Muito obrigado, está encerrada a mesa. Neste momento, declaramos encerrado este painel e solicitamos que a mesa seja desfeita para darmos prosseguimento aos trabalhos.